Oi, gente, mais um episódio do Pipotec. Hoje com uma pessoa maravilhosa que eu amei de conhecer. E a gente já bateu um papo recentemente. A Vivian Oliveira, ela é Head de Pessoas da ZapSign. E ela vai falar hoje sobre um desafio brutal que ela está enfrentando. Não é brutal de ruim, não, é brutal de bom. Mas é aquele desafio que dá o frio na barriga que a gente se joga e segue. A gente vai falar muito hoje sobre cultura de trabalho remoto, sobre como o RH, de forma bastante estratégica, ajuda a duas empresas de culturas diferentes trabalharem de forma unificada. Como é que a gente centraliza esses processos e integra as pessoas de forma a gente ter uma cultura que perpasse todos que estão ali trabalhando. Então, muita coisa legal no episódio de hoje, trabalho remoto forte aqui, porque eu sei que a ZapSign tem uma trajetória muito, muito interessante de construção de processos e de cultura que potencializam o trabalho remoto. Então, Vivian, amei você ter topado conversar. Eu sei que vai ser uma conversa maravilhosa. Vem para cá, conta aí um pouco de você, como é que você chegou até aqui, como é que tem sido esse desafio como head de pessoas. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite. Prazer, a gente vinha, né? Marca, remarca, né? Muita coisa acontecendo Sim, aqui na Zap. Mas, enfim, quero contar um pouco sobre esse desafio, né? Quero falar um pouco sobre a minha trajetória e compartilhar, né? Conhecer um pouco mais aí dos assuntos que a gente vem tratando a respeito de home office, a respeito de cultura de home office, empresas com culturas diferentes, né? Eu sou a Vivian, eu trabalho já com RH há 10 anos. A minha trajetória é um pouco diferente, porque eu iniciei na área tech, tá? Então eu tenho essa pegada tech, sim. cheguei a programar mesmo, né? Trabalhei num Uau, olha. banco, sim, trabalhei num banco durante 6 anos. E eu sempre tive essa pegada de, gente, gostava, né? Tudo que envolvia pessoas, ações, avaliações, eu sempre estava presente com aquela energia lá em cima. Então, uma gestora um dia chegou em mim e falou assim: Vivian, na época estava surgindo o curso de gestão de RH. Por que você não faz esse curso? Acho que tem a sua cara, você vai curtir demais. E aí eu falei: é verdade, por que não? E aí comecei a fazer o curso, me apaixonei. Falei: é isso que eu quero para minha carreira. Só que no banco, Carlos, você sabe que essa área, né, a área de people é bem restrita. Então, Sim. eu tomei aquela decisão, né, da transição. Preciso, né, me estruturar para poder fazer essa transição. E aí, saí do banco. Na época, minha família ficou assim revoltada, né? Como que a Vivian vai sair do banco, né? E sair para ganhar R$ 800 no estágio, tá? Nesse naipe. A transição. Eu falei, não, preciso me jogar, preciso ir e conhecer como que é o mundo de RH, como é trabalhar com isso no dia a dia. E aí comecei a fazia faculdade, o curso aos sábados o dia inteiro, e trabalhava implantando o RH do zero, porque esse estágio não tinha ninguém, tá? No RH para me orientar Sim. apenas. Então eu fui aprendendo ali sozinha, implantando, errando, acertando, melhorando até implantar todas as caixinhas no RH. Inclusive, ainda está funcionando as caixinhas que eu implantei lá há um tempo atrás. E segui por 6 meses, fiquei como estagiária, já me efetivaram como analista. E quando eu saí de lá, eu já era responsável pela área, né, por todas as caixinhas, todos os subsistemas. Depois entrei numa consultoria que prestava serviços para uma empresa do ramo de imóveis. Que aí já é varejo. Entrei já num turbilhão fazendo seleção, rodando o Brasil inteiro fazendo seleções e cuidando de projetos de trainees, desenvolvendo pessoas para assumir lojas. E durante 4 anos, né, mais ou menos, foi 4 ou 5 anos, eu fiquei nessa consultoria e foi uma mega experiência para mim, porque é lá que eu pude entender como que funciona o RH corporativo mesmo numa empresa grande, né? Como que funciona a parte de desenvolvimento de pessoas, como desenvolver um líder, como treinar, como engajar, como fazer comunicação, como trazer campanhas para incentivar, motivar as pessoas. Então foi uma baita experiência para mim, né? E depois disso,
quando eu estava mais ou menos 5 anos nessa empresa, eu recebi o convite para assumir a coordenação de uma empresa do segmento de materiais de construção. E aí já era um projeto de cultura, e eu sempre curti cultura, sempre gostei desses desafios novos, sabe? Eu acho que eu sou muito movida por isso. E na época eles compraram uma grande rede de materiais de construções e estavam fazendo toda a parte de aculturamento dessa outra empresa que foi adquirida. Uhum. E aí era trazer processos de novo, né? Trazer processos dessa nova cultura, estabelecer cronograma de eventos, treinamento. Eles eram chilenos bem assim, metódicos, vários indicadores, então aprendi um montão de indicadores com eles. E depois de 1 ano, mais ou menos, recebi outro convite para inaugurar uma nova bandeira, também do mesmo segmento de materiais de construção. E mesmo processo, criar tudo do zero, desde a parte de cultura, missão, valores, uniformes. E eu venho dessa trajetória de varejo, né? E terminou o projeto, não tinha mais para onde ser direcionada ali dentro da empresa. Eu pertencia a uma bandeira de novos negócios. E eu falei assim, bom, eu podia unir nessa questão da tecnologia que eu venho, nessa pegada da tecnologia, Uhum. e por que não mergulhar numa startup? E aí eu comecei a direcionar a minha carreira para buscar, né, empresas que tivessem esse mesmo direcionamento de propósito, eu diria, né? E foi aí que eu conheci a Zapsign, né? E a Zapsign, assim, é a minha paixão, né? E entrei na Zapsign criando todos os processos também, desde a parte de organização até trazer uma ferramenta, né, que atenda a empresa, estruturar a parte de desenvolvimento, estruturar a página de carreira, seleção, a parte de pagamentos, benefícios, trazer um mapa visual legal para o time de quais são os benefícios, né? E fomentar essa cultura, né? A cultura da confiança. Aqui na Zap a gente tem muito isso, né? Essa questão de confiança. Eu acho que no home office não pode ser diferente, né? Não, não pode. E agora o novo desafio, né, é trazer todos esses processos. Até então, nós pertencemos ao grupo Truora, e até então nós vimos com gestões diferenciadas, né, estruturas Diferentes. independentes. Isso. E agora nós estamos aí com esse desafio de trazer horizontalidade para algumas áreas. Começou com financeiro e RH, e esse match aí tem dado muito certo. É um desafio muito grande, são culturas diferentes, né? A Truora é uma empresa da Colômbia, nós somos aqui do Brasil, então Uhum. são leis diferentes, são processos diferentes, perfis diferentes, né? Culturas São diferentes. necessidades diferentes, né, Cá? Sim, sim. Então é um grande exercício, mas confesso que está sendo muito rico, né? Eu até Não, estava tem umas comentando. coisas. Vá, não fale que eu tenho uns comentários sobre essa sua fala toda aí. Mas fale, você estava comentando, diga. Não, eu acho que é um grande desafio, né, em todos esses sentidos que eu falei, culturais. É um desafio de idioma, né? Porque nós estamos em culturas Sim, diferentes. Então, quando a gente fala de home office, a comunicação, né, caminha junto com a confiança ali, né? Porque ali. são os tops da Sim. nossa lista, né? E para a comunicação fluir bem, tem a barreira do idioma, né? Então, enfim, são várias ações que a gente está fazendo para apoiar todo esse processo de construção, né? Mas eu estou muito feliz com o desafio, eu gosto disso, de me sentir desafiada, de ir atrás de soluções, de buscar, principalmente essa integração numa cultura tão bacana, né? Não, tem umas coisas muito legais na sua fala que eu acho que é importante. A gente estava falando sobre se jogar, né? Então, quando você foi contando aí sua história, eu falei assim, olha se jogar aí. A Vivian foi se jogando, né? Mas não é um jogar desplanejado, né? Então você fala lá nisso, olha, eu me planejei
e fiz uma transição de carreira. Eu me planejei, passei já trabalhava, mas passei a ser estagiária, né, ganhando pouco. E eu acho isso lindo, porque não dá para fazer transição de carreira sem planejamento, né? Inclusive financeiro, porque na maioria das vezes, bom, não sei se na maioria, mas em muitos momentos, quando a gente faz uma transição de carreira, às vezes a gente não é tão sênior naquela nova área como a gente era. Então, isso vai significar, pelo menos no primeiro passo, uma redução de remuneração. Depois, não, a nossa bagagem vai acompanhando, né? Eu digo que a gente carrega a nossa mochila de ferramentas, né? À medida que a gente vai amadurecendo profissionalmente. Sim, E esse é um ponto que eu acho que pouca gente para refletir, né? Sobre a importância de você se estruturar financeiramente para dar esses saltos. Pode fazer o que eu quero, mas tem um preço, principalmente nos primeiros exatamente. meses. Tem um preço. Principalmente o Depois fica passo bom. número um, né? A dica para qualquer Sim, transição, né? O passo número um é faça um planejamento, né? E principalmente o sim. impacto vai começar pela sua vida financeira, né? Então, Vai, vai. esse é um ponto extremamente importante, né, para se analisar dentro de qualquer transição. Faz Sim, sentido. a gente vai fazer curso, gastar com livro, conhecer pessoas, participar de evento. Pode ter uma redução de remuneração. Então, esse planejamento é fundamental. E uma coisa que você falou também, que eu acho que é um tema bem legal para a gente abordar aqui, que é desafiador, né, para qualquer liderança e qualquer empresa, que é a questão da confiança no trabalho remoto. E até a gente bateu um papo sobre isso recentemente, grande parte dos desafios que a gente vê hoje, na minha opinião, das empresas estão saindo do remoto, voltando para o híbrido, optando por um híbrido, até voltando para o 100% presencial, tem uma parte da necessidade de controle, que eu não acho errado, eu acho que a gestão precisa ter controle, mas tem a ver com não confiança, dificuldade, não é não confiança, é dificuldade de não ver o outro efetivamente trabalhando, né? Do contato visual, que é, no final das contas, uma ilusão de controle que a gente tem no presencial. Né? As pessoas estão Exato. ali sentadas, não necessariamente elas estão sendo produtivas enquanto elas estão sentadas. E no remoto tem isso. Né? Sem confiança não vai. Não é uma confiança construída, é uma confiança que começa na contratação. Senão já não dá certo. Você tem que Sim, contratar porque confia naquela pessoa, no marco zero. exatamente, né? E aqui a gente tem até uma forma de selecionar que é um pouco diferente, né? Isso muito. Ai, me Você sabe que conta. nessa transição a gente aprende muito, né, Karen? Então, Sim. hora Troora está trazendo boas práticas para nós e hora nós estamos trazendo boas práticas para Troora. E você sabe que eu aprendi uma forma, eu com 10 anos de seleção, aprendi uma forma de selecionar diferente, que é trazer como se fosse um banco de talentos de toda a nossa rede. A gente está querendo ajustar isso, né? Mas como a gente Uhum. está pensando em fazer, né? E a Trora hoje faz isso muito bem hoje. Cada pessoa que você conhece, que você troca, que você faz um network, você pergunta qual foi a pessoa mais incrível que você trabalhou. Quem que é a referência para você nessa área? E óbvio que eu vou direcionar para a área que eu estou precisando, né? Eu estou com aquela posição. E aí você vai montando um banco de top talents, né? De pessoas que são talentos e Uhum. referências. E quando de fato você precisar daquela posição, você tem aquelas referências ali genuínas, né? Porque tem aquela referência que a gente faz no processo seletivo, né? Que já é natural. Ah, liga, me Sim, dá o sim. telefone e tal, não sei o quê. Então, essa metodologia é algo novo para mim. E eu falei, poxa, mas isso é tão simples e pode fazer tanto sentido, né? Então, é um banco de talentos, a gente está estruturando isso agora aqui. E eu acho que é uma super boa prática, né? Por que não perguntar, cara, e qual foram as pessoas mais incríveis que você trabalhou, né? Sim, sim. Aqui o Daniel utiliza uma expressão que fala gente formidável, né? Qual foi a pessoa mais formidável que você trabalhou? É muito disso, né? Imagina E é quantas legal. posições que a gente já trabalhou, né, cara? Que a gente poderia Sim, ter sim. usado. Tantas pessoas formidáveis já passaram por nós.
por né? nós. Então, esse é um ponto muito legal, essa estratégia, e eu acho que isso é muito casado, inclusive, com algo que eu acredito demais, que é você construir relações de verdade, né? Então, não necessariamente a pessoa que eu disse a você que é formidável é uma pessoa que vai ser contratada em algum momento, mas é uma Exato. pessoa passível de fazer relacionamento e essa pessoa trazer pessoas, E outras ele pessoas pode te... formidáveis, né? E Exatamente, aí né? você vai crescendo esse leque. E, de alguma forma, é um jeito de analisar o mercado, né? De você pensar, quem são as pessoas interessantes e que valem a pena, por assim dizer, para as pessoas que trabalham comigo. Exatamente. Muito E a gente vem legal. falando muito também sobre experiência humana, employer experience e experiência do nosso usuário, né? E a metodologia Uhum, que está trazendo, né, em todo esse processo é justamente olhar para a experiência dos nossos colaboradores, das pessoas colaboradoras, assim como a gente olha para a experiência dos nossos clientes, né? E aprimorando as coisas, né? E quando a gente fala de cultura de home office, a Truora e a Zapsign, nós somos uma empresa 100% home office, mas nós temos pessoas com sim, necessidades diferentes. Então, hoje, eu tenho sim. pessoas que preferem um híbrido, preferem ter um ambiente tipo um coworking, né? Temos equipes que têm necessidades, por exemplo, de se reunir uma vez por mês num coworking. Tem outras que não, que Uhum, gostam, preferem o 100% home office. Então, é dar essa flexibilidade, eu também gosto, eu acho que é importante. Nós somos genuinamente, né, uma empresa home office, mas se a experiência do colaborador, né, se para ele necessita para ser mais produtivo de um ambiente físico ali mais reservado, que não seja no seu lar, ou a pessoa não tem a disciplina para lidar com o home office no seu lar, né? Tem muito disso também. Então, eu acho que esse é um ponto importante também, quando a gente fala de home office, olhar para a experiência do colaborador e entender. Às vezes as pessoas não funcionam no home office e às vezes as pessoas funcionam muito bem. Te confesso que a grande maioria curte muito o home office, mas tem essas exceções e eu acho que é importante a gente olhar para eles também, né? sim, sim. Eu acho que o grande desafio, pelo menos me parece, é quando você começa a obrigar, né? Então, nós somos home office, mas temos um encontro presencial, ou tem que vir um dia, 2 dias, 3 dias. Eu não sei como é na Zapsign, Uhum. mas pelo que você está falando, parece que tem bastante flexibilidade. Mas proporcionar, por exemplo, esses espaços de convivência para quem deseja, seja na própria empresa, seja no café, seja com a viagem, seja com o encontro de time, eu acho isso fantástico, porque no final das contas, o encontro presencial não nos torna híbrido. Exato. A gente continua sendo, né? Uma vez perguntaram, Karen, mas a Impulso é 100% remota. Mas você tem um escritório no Rio de Janeiro lindão, com piscina de bolinha, com sala bar, com sala rock e tal. Sim, temos, mas a gente não vai para lá trabalhar. A Uhum. gente vai para lá comer feijoada no Rio de Janeiro, Para cantar confraternizar, no né? karaokê, né? Isso Ou faz de parte, repente acho que, da alguém do essência, Rio né, Tá? faz. Alguém está no Rio ou vai para o Rio e quer um espaço, por exemplo, para trabalhar, para encontrar outras pessoas, inclusive outras pessoas de fora da empresa. Lá tem espaço para isso. Ah, que Então é legal. muito mais um espaço de convivência Uhum. para quem curte e deseja, mas não é um espaço de porque a Kari mora no Rio, ela vai trabalhar lá 2 vezes por semana. Se ela Sim, quiser trabalhar lá, ok. Se não quiser, ok também, né? Eu acho que esse é o grande desafio, de como equilibra e de quem vivencia, por exemplo, o híbrido. Não sei como é que tá, como é que vocês fazem aí, mas no final das contas, a minha experiência entre híbrido e remoto é que no final, mesmo se você optar por uma estratégia híbrida, você tem que ser 100% remoto. Todos sim, os aqui nós, processos. exatamente, aqui nós não temos escritório físico, tá? Não temos. O que Uhum, nós fazemos pontualmente, tem algum colaborador que precisa de um espaço, nós colocamos ele em algum cowork, nós uhum, ajustamos a rotina, perfeito. entende? Fazemos A essas gente também. personalizações. E o lance que você falou dos momentos
de união ali, né? De ter aquele momento. É muito legal, mas é opcional. Então, hoje nós fazemos aqui. Cada região pode se reunir, a gente tem uma verba, né? E cada região faz Uhum. o seu evento. Como nós temos quase 65% das pessoas são aqui de São Paulo, os de São Paulo já tem uma recorrência, e a galera curte, vai. Já, A gente fez o sim, último, a sim. gente fez num karaokê, foi muito massa, foi muito legal. Então, a gente gosta de fazer esses eventos, mas de uma forma facultativa, né? E a gente tem o nosso Uhum. grande evento no final do ano, que é o Big Bang, que reúne todo o time Trory. A gente faz uma viagem, né? A gente vai para Colômbia. O último foi em San Andrés, foi maravilhoso. Então, Ah, delícia. nossa, foi incrível. E assim, para muitas pessoas, às vezes é a primeira viagem internacional. A gente ajuda a tirar o passaporte também, sabe? Então, é o sentido que você dá para aquela experiência, para aquele momento, né? Fora que é um momento muito rico de troca de culturas, de aprendizado, de entender a estratégia como grupo. Então, é legal. E também é facultativo, mas todo mundo quer ir, claro, porque é um evento maravilhoso. Não, exatamente. Eu acho que essa é a grande questão, né? Quais estratégias de cultura e quais cadências e processos a gente vai ter na empresa para fomentar experiências diferentes. Então, dá para fazer integração 100% remoto? Dá, dá. A gente faz aqui, é super lindo. Mas, pô, se dá também para viajar, por que não? Né? Então, acho que Exatamente. como é que a gente desenha a cultura da empresa para que a gente seja 100% remoto e não precise, por exemplo, só posso contratar gente do Rio, só posso contratar gente de São Paulo, só posso contratar gente da Bahia porque tem que ter aquele encontro XYZ presencial. Como é que eu Exatamente. desenho para ser remoto, mas que eu também consiga proporcionar experiências diferentes para uma pessoa, para grupos pequenos, para grupos grandes. Sim, quando a gente fala de home office, tem o tal do global mobility, né? É ter essa mobilidade, né? Isso, para Uhum. mim, facilita muito uma outra questão, que é a questão de diversidade, né? A gente até conversou um pouco Sim. sobre isso, né? Diversidade, até diversidades regionais, né? Tem culturas Uhum. diferentes, né? Hoje a gente tem pessoas no mundo inteiro. A gente tem no Canadá, tem na Colômbia, tem aqui no Brasil, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, isso é muito legal também, né? Traz uma riqueza, uma coisa muito, muito bacana, né, Kari? Não, a gente estava aqui, eu estava dando risada, a gente tem uma pessoa no Canadá. E aí o time colocando lá, não, que começou o inverno, as temperaturas. Aí o pessoal falou, não, aqui não é bem assim, aqui começou o verão, pá. E a gente sempre tá falando de comida, né? Porque falou de lugares diferentes, aqui na Impulso a gente fala de comida. Nunca vi um time para gostar tanto de falar de comida como esse. A gente começa a reunião falando de comida, a gente termina as reuniões voltando para as comidas. E eu acho que essa diversidade, a gente está falando aqui de uma diversidade geográfica, por assim dizer, cultural, mas também tem uma coisa que eu acho muito importante, que é a diversidade de pensamentos, né? Que a gente falou no início, pô, e aí, eu estou trabalhando com empresa brasileira, mas também com empresa colombiana, e a gente tem uma barreira da língua, e a gente tem a barreira cultural, e a gente tem tantas barreiras, mas que no final são barreiras factíveis de serem ultrapassadas e que a gente vai crescer brutalmente, né, nessa descoberta. Muito Super. legal, E muito o legal. aprendizado, né, que envolve, né, Sim, quando a gente tá com. Fora que a gente constrói soluções muito melhores quando a gente é diverso, né? E aí eu falo da sim. diversidade no âmbito geral, e a gente fomenta muito isso aqui na Zapo também, mas a gente aprende muito, né, com esse tipo de com esse tipo de cultura, né? Quando você está num ambiente diverso, você consegue despertar não só soluções melhores, mas você consegue despertar empatia, você fomenta a colaboração, né? E aí uma coisa vai emendando na outra, né? Eu curto muito Gera ter uma. curiosidade, né? Eu acho super interessante isso e curto muito, né? Principalmente eu sou uma defensora do trabalho remoto
E muitas vezes eu escuto que no trabalho remoto a gente não cria relações fortes, nem amizade. Eu sou completamente oposto. Eu criei e tenho amizades assim construídas dentro do trabalho remoto de pessoas que eu confidentes, por assim dizer, que eu nunca encontrei presencialmente, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, né? De que você vai criando realmente um espaço de colaboração, de diversidade, que gera curiosidade. Pô, quem é essa pessoa? Deixa eu ir lá perguntar, deixa eu descobrir como é. E acho que a diversidade fomenta isso, né? Opções diferentes, de conhecer e se conectar com pessoas interessantes. E eu acho que o remoto ele é muito propício a isso. Muito. E fora, né, que hoje a gente tem aqui na Zap, a gente tem um comitê, né? Esse comitê está se expandindo para a Trora também. Antes chamava Diversizap, agora é True Diversizap, porque agora a Trora também a gente está, né, movimentando Muito bom. as coisas de forma horizontal. E a gente fez um evento recentemente, né, para comemorar o mês do orgulho. Fizemos um em espanhol, um em português. E a gente vem sempre fomentando isso. E falando de cultura remota, tem também a questão das pessoas com deficiência, que é algo que a gente Sim, quer fomentar mais, né? Até as pessoas com limitação física, principalmente, é algo que a gente não explorou muito até agora, e é algo que a gente está querendo, né, investir um pouco mais nessas questões de diversidade, pessoas com deficiência. Hoje a gente tem um banco de talentos. Inclusive, quem está escutando aí, acesse a página das AFs, se você conhece alguém que pertence a algum grupo de afinidade, algum grupo de minoria, pede para entrar lá no nosso banco de talentos de diversidade. E hoje todas as nossas vagas nós trabalhamos com esse banco. Então, para toda vaga, a gente entra lá no banco, vê se tem alguém. A gente não trabalha com vagas afirmativas, mas a gente olha para todas as sim, vagas. A gente olha para o nosso banco de talentos. sim, sim. E é muito Não, e legal eu acho essa essa sua gestão, né, fala. que traz, que é essas Sim, possibilidades, sim, né? eu tenho conversado bastante sobre isso, né? Sobre várias afirmativas e como é que a gente lida com tudo isso, e é uma reflexão pessoal mesmo, que é, no final, a gente precisa olhar para a pessoa do jeito que ela é. A gente está descobrindo ali um talento. Não importa Exatamente. gênero, não importa distância geográfica, não importa quais limitações ou deficiências ou necessidades, né, que essa pessoa tem, a gente está olhando ali a pessoa e o Sim, quanto ela consegue colaborar com o time, né? E eu acho que esse é um grande desafio social que a gente tem com todas as pessoas, né? Como é que a gente faz um processo seletivo que eu estou olhando ali a pessoa, do jeito que ela é, né? E com os exatamente. talentos que ela consegue colaborar. Independente da gente estar aqui discutindo se é uma vaga afirmativa ou não, se tem que trazer mais isso ou mais aquilo, né? Como é que eu olho para todo mundo com o mesmo critério, com o mesmo olhar? Sim, eu acho que essa é um tema bem polêmico, né? Falar de vagas Muito, afirmativas e tudo mais. muito, muito, Mas a muito. gente olha com muito carinho para esse tema dentro da ZAP, e é algo que a gente está sempre explorando, tanto no sentido de conhecimento, de trabalhar essa questão de, bom, vou trazer alguém, mas eu preciso estar preparado para. É o primeiro ponto que a gente sempre faz. Preciso estar preparado. A equipe tem que estar preparada para ser inclusiva, né? Sim, E isso faz parte da cultura, né? Isso faz parte da cultura sim, de sim, sim. confiança, né? Trabalhar com toda essa questão do conhecimento. A gente chama aqui de letramento. O letramento em diversidade, né? Eu acho que faz parte da nossa cultura também. E isso viabiliza o home office também, né, cara? Isso também viabiliza o home Não, office. muito legal o uso dessa palavra letramento, porque eu gravei com outra convidada, foi um episódio lindo e a gente conversou sobre isso, né? A gente só está discutindo diversidade nas empresas porque a gente não consegue discutir socialmente, né? Então, se a gente tivesse resolvido socialmente, tudo que a gente, como sociedade, deveríamos ter resolvido, né? Economia, sociedade, política, tudo, a gente não estaria com essa questão. Simplesmente as coisas aconteceriam sobre uma ótica de 100% talento, 100% tudo, sem precisar de cotas, ou seja o que for, que no final é importante porque a gente precisa resolver uma questão social.
Isso é o que as empresas estão fazendo, né? Resolvendo uma questão social. Mas, quando você fala de letramento, eu acho fantástico, justamente porque puxa esse gancho social, mas também traz um ponto que você falou aí. Não adianta a gente trazer as pessoas se eu não conseguir integrá-la. Então, não existe diversidade sem esse pós. Como é que eu Exatamente. ajudo o meu time a receber o diferente, a lidar com opiniões diferentes? Eu estava conversando recentemente, né? Eu não tenho mais. Eu vou ter mais conflitos de opinião, importante. Eu vou ter mais ideias diversificadas, extremamente importante. Eu não vou conseguir consenso, né? Vai ficar mais difícil conseguir consenso entre as pessoas. Mas no final, tudo isso fomenta a criatividade. Se a gente tem todo mundo com o mesmo olhar, a gente não resolve os problemas. Todo mundo está olhando para o mesmo lado. A gente precisa de pessoas que vão olhar camadas diferentes de um mesmo problema. Exatamente, Cá. E é aquilo que eu falei, né? Pessoas diversas criam soluções melhores, né? Eu Sim, gosto porque geram mais dessa, opções, dessa né? Mais frase. opções de Sim, são solução. Se a visões, gente são só tem A e perspectivas B, diferentes, né? Exato. se a gente só tem A e B não funciona, né? A gente já sabe que a gente toma decisões melhores quando a gente tem mais opções para olhar, para experimentar, para analisar. Mais perspectiva, sim, com certeza. Bom, E como é que vocês pensaram nessa questão da integração, por exemplo? Como é que vocês têm feito especificamente para essas pessoas que chegam com necessidades especiais? Você já tem, como é que é sempre uma dor, né? É um olhar sim, muito individual, cada pessoa precisa de um contexto completamente diferente. sim. E até se a gente for olhar no âmbito de diversidade das duas culturas, quando eu falo de diversidade na Colômbia, a gente vai estar falando mais de indígenas e de mulheres. Quando eu falo de Uhum, diversidade aqui no Brasil, eu vou falar mais de pessoas pretas, vamos falar mais de deficientes, tem mulheres também, mas acho que tem, como que eu posso dizer, tem volumes, sabe? Volumes de diversidade uhum. diferentes, e a gente tem que ir Sim, tratando isso de forma pontual, e o letramento é muito bacana por isso, porque o letramento a gente vai caminhando conforme, né, o letramento vai acontecendo, a gente vai abrindo o nosso leque de empatia, abrindo a nossa perspectiva, derrubando vieses inconscientes, né, que eu acho que é algo que existe muito ainda, né, e isso vai fortalecendo a cultura da empresa para que a gente possa receber pessoas. Todavia, nós muito bom. fazemos após dentro do nosso onboard mesmo, a gente tem um momento com o comitê de diversidade. Então, a pessoa entrou na empresa, nós Uhum. temos um momento com o comitê, né, que ajuda a inserir a pessoa. Olha, a nossa expectativa para tratar de diversidade é essa, ok? Estamos combinados aqui, assim, no nosso termo de conduta, e segue o jogo, né? E eu acho que isso é importante, é o combinado. Sim, Então, é às vezes, combinado. vão existir perspectivas diferentes de tratativa, mas a empresa tem que se posicionar, olha, qual é a minha expectativa para alguém? Até no processo seletivo, a gente tem perguntas, né, sobre inclusão. Então, já passa por um filtro, né? E depois que a pessoa foi contratada, ela tem um momento ali com o comitê de diversidade para entender, olha, nossa expectativa é essa, estamos combinados, né? E segue o jogo a partir daí, né? E é isso, né? Cultura é algo vivo. É interessante, eu tenho conversado bastante sobre isso. A gente às vezes pensa em cultura como algo, é algo filosófico, entidade assim fora, né? E não, cultura é um conjunto de processos, como a gente toca as reuniões, como a gente se comunica, quais são as regras, quais são os valores, onde é que a gente fala sobre tal assunto, quem a gente puxa para conversar sobre tal coisa. Tudo isso é cultura. Sim, Então concordo. tem que ter processo, cadência, né? Tudo ali. Senão, acaba A gente até brinca passando aqui que a nossa cultura ela começa e termina em confiança, né? A gente segue tipo um passo a muito. passo, né? Do mindset o mindset de startup e o mindset que a Troora trabalha, né? Ela começa em confiança, ela vai para a aprendizagem rápida, para ação,
para o Uhum. desenvolvimento daquela pessoa, até ela gerar um impacto, e esse impacto tem que ser gerado, né, com uma velocidade maior que o normal. Aí passamos pelos processos de melhoria contínua, e algo bem legal que a gente fala também, melhorar ao redor, né? Eu acho que Sim, o grande alvo, principalmente quando a gente fala do home office em específico, ter esse impacto, eu costumo dizer que isso é para high performance. Quando a pessoa consegue não só impactar o seu processo, a sua estrutura, mas ela começa a impactar o redor, né? Isso é muito importante. E depois vai para, né, todo o processo de liderança. Na nossa cultura, a gente fala que todos temos que ter liderança, né? Independente do sim. cargo. Do cargo. E o Uhum. último passo é ser promotor da marca, né? Seja para atrair clientes ou para atrair talentos que tenham o mesmo mindset que o Uhum. nosso, que, que Sim. curtam essa questão do nosso ambiente, da nossa cultura, que demete, né, com esse ambiente de aprendizagem, porque o ambiente startup não é para qualquer um, né, Karen? É um movimento, Não, não é. Ele é ele é para agitado, ele é sim, inovador, ele muda o tempo todo. exato, né? Tem que ter um time que curta a mudança. Sim, esse processo de ser promotores da marca, seja para atrair talentos, ou seja para atrair clientes, ele alimenta a confiança de novo. Por isso que a gente fala que começa e termina na Uhum. confiança, né? E home office é isso, né? É confiança, não adianta microgerenciar, porque no final das contas, né, os resultados eles vão acontecer para onde existe confiança e um bom desempenho, né? Muito bom. Vivian, muitas coisas legais, animada para saber desse desafio todo, um mega desafio, mas você sabe aquele desafio que a gente curte ouvir, curte fazer? Então estou aqui curtindo junto com você, aquele desafio que dá um frio na barriga, mas que a gente aprende brutalmente. E é isso. Eu acho que ansiosa para ver os novos passos. Obrigada, cara. Também estou muito ansiosa, muito animada. A gente vem enfrentando vários desafios, mas uns desafios muito empolgantes, sabe? Que me Bons. fazem querer mais e correr atrás de mais coisas. Estou aprendendo muito. Como eu te falei, aprendi a falar espanhol em 7 meses. Imagina que Então, coisa boa. a gente vai se virando e vai fazendo acontecer, né? Eu gosto de trabalhar com propósito. E hoje eu vejo que Sim. a cultura que nós temos, ela fortalece muito isso, né? Fortalece esse sentimento de propósito, de engajamento. A gente tem que ter um motivo para acordar, né? E enfrentar os desafios. Os Exato. difíceis, os legais, É os isso, que são tão legais, porque acontece também durante a semana. Os super. desafios não tão legais, faz parte. Faz parte, né? Nem tudo é Mas a gente mar de tem rosas, né? que acordar. Não, não é, não é. Sim, Eu falo muito que a gente às vezes romantiza demais a liderança, e não tá difícil. Por mais que a gente ame os desafios, por mais que a gente se empolgue, ainda assim dá o frio na barriga, dá o medo, vai com medo mesmo, vai descobrindo como fazer. Eu gosto de dizer que no final são as pessoas que mudam as coisas, né? sim, No final das contas é isso. é isso mesmo. Olha, amei. Que venham os novos Ótimo. desafios, que venham as próximas conversas. Quero ouvir mais para saber o que mais vocês fizeram de interessante por aí. Obrigada por assistir mais um episódio do Peopletech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!